Bem, esse vídeo 396 da Comissão Cidadã de Inquérito, eu chamo a atenção para os gaúchos, né? E os paulistas, os paulistanos da capital de São Paulo, porque estamos repetindo, né, uma história que a gente já conhece aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. Quando nós fizemos a investigação lá, o inquérito sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente comentou muito sobre o que aconteceu na véspera, né? Que foi a presença de algumas autoridades do judiciário num fórum lá em Londres, né? Que foi um fórum secreto, que ninguém podia saber, a imprensa não podia divulgar. E nesse fórum secreto tinha, além, né, de alguns ministros da Suprema Corte, do Tribunal de Justiça e tal, tinha também alguns integrantes do governo federal. E entre eles estava o ministro de Minas e Energia, né? Alexandre Silveira. Bem, o Alexandre Silveira continua na nossa rota de coalizão aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. Porque antes dessa tragédia, dessa chuva que aconteceu em São Paulo, né, que deu todo esse apagão, que está envolvendo aí a Enel, e que está sendo um transtorno para os paulistas, está criando um mau humor dentro do paulistano, né? A gente teve uma figura parecida, que é o Alexandre Silveira, em outro lugar do mundo, né, fora do Brasil, reunido num seminário, né, e com os integrantes da ANEEL, que são os responsáveis, né, pelo atraso das recuperações das energias elétricas na cidade de São Paulo. Então, preste atenção nesse vídeo aqui, que eu recebi pelo WhatsApp, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Nesta segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, culpou o presidente Jair Bolsonaro pelo apagão em São Paulo. Na última sexta-feira, 11, o ministro participou de um fórum em Roma e chegou a falar em renovar a concessão da Enel horas antes do apagão. Detalhe, ele estava ao lado de um diretor da concessionária que tem contrato com vigência até 2028. Todo dia de manhã, um presidente da República do Brasil saía do Palácio da Alvorada, parava no tal cercadinho, agredia um jornalista, agredia um poder instituído, agredia um ministro do Supremo Tribunal Federal, agredia uma autoridade parlamentar. Nós, no ramo de distribuição, está aqui a Enel, permitimos, e o ministro Bruno acompanhou de perto, a antecipação dos contratos de renovação de distribuição para modernizar, para exatamente preparar a distribuição no Brasil, para digitalizar a distribuição, para a gente poder recepcionar mais energia limpa e renovável na ONS ali com segurança. Então tá. Esse Alexandre Silveira, ele é daqui de Minas, sabe? E ele tem um passado cabuloso com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, tá certo? Um passado muito cabuloso. Aqui a gente aqui de Minas conhece isso. E o Rodrigo Pacheco, né, é do PSD, do Kassab. E o Kassab, que se diz que ganhou o maior número de prefeituras, aquela coisa toda, a gente já comentou aqui que na época das eleições para presidente, e que seria colocado o voto impresso, que era uma regra que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional, ele liderou Kassab, né? Gilberto Kassab, liderou, né, alguns presidentes de partidos políticos e foi atrás do presidente do TSE na época, que era o Barroso, né, o ministro Barroso. E tentando convencê-lo, né, e fez pressão para que ele não deixasse que houvesse voto impresso na época, entendeu? E acabou isso não acontecendo. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na época, porque depois disso, o PSD, né, de Gilberto Kassab, começou a ganhar muitos espaços no governo do Lula, né, junto com o Geraldo Alckmin, e também começou a ganhar muitas eleições, entendeu? Então, com relação à capital de São Paulo hoje, que está tendo esse problema aí de apagão,
E com relação ao Rio Grande do Sul, que teve aquele problema lá também, nas barragens, tudo isso está relacionado ao Ministério de Minas e Energias. Está relacionado a essa figura aí, né, do Alexandre Silveira. Esse Alexandre Silveira, para mim, não é flor que se cheira, tá certo? E ele mostrou aí, ó, a gente viu aí um trecho que ele é contra o Bolsonaro. Então, e ele está de ministro de um ministério que tem um poder muito grande, porque o Ministério de Minas e Energia, gente, cuida das centrais elétricas, cuida da Petrobras, cuida da Eletrobras, cuida, né, das questões relacionadas às riquezas do subsolo. Então, essas siderúrgicas todas, né, essas hidrelétricas todas, tudo que se explora no subsolo, entendeu? Petróleo, riquezas, nióbio, sabe, níquel, todas essas riquezas do subsolo está sobre esse ministério. Então você imagina o controle que esse ministério tem sobre a economia. Aqui Furnas, por exemplo, né, as centrais elétricas de Furnas aqui em Minas Gerais, né, que controlam uma boa parte, está tudo sobre o guarda-chuva desse ministério. Então, isso explica por que o Kassab ganhou esse prestígio todo ao fazer o boicote contra o voto eletrônico. Quer dizer, o voto o voto impresso na época das eleições para 2022 e 2024, quer dizer, 2022 e 2018, nós tivemos esse problema também. Bem, aqui choveu, gente, é isso. Pô, choveu, você já sabe, né? Eu tenho esse problema. Então, é o que eu estou dizendo para você. É o aparelhamento das nossas instituições por uma facção ideológica e que nós criamos essa comissão cidadã de inquérito para chamar a atenção do Brasil para isso, para a sociedade brasileira, para essa questão. Entendeu? Desde que estabeleceu esse processo eleitoral, do jeito que vem sendo feito, né, com essas maquininhas, que nós temos aí, né, os pianistas dando um serviço e o Gilberto Kassab, por orientar a não indicação do voto impresso, né, tinha um controle e sabia desse processo todo. Então, hoje você tem a capital de São Paulo sendo disputada, né, por um candidato que é apoiado pelo governador, né, que é, né, pessoa aliada de Bolsonaro, que está relacionada à direita. E você tem a história do Nunes, que é uma história peculiar, porque presta bem atenção. Eu venho falando isso, e até para esse pessoal aí da direita que resolveu, né, dar uma guinada aí esquisita aí para o lado do avatar dos tucanos paulistas, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. O projeto do Nunes é diferente do projeto da esquerda, do PSDB, tucano, entendeu? Do Kassab. É diferente dessa turma. Ah, mas essa turma está com ele. Bem, pensa da seguinte forma. Quando o PSDB disputou a eleição para a Prefeitura de São Paulo e que ganhou, o Nunes era vice. O vice não apita nada. O vice, na época, ele fazia peso político. Então você tinha uma ala dos tucanos, né, que tinha uma influência política e precisava ampliar essa influência política e foi pegar alguém de uma ala que poderia agregar valor a essa chapa. Então o Nunes, ele foi colocado ali como um avalista, né? Mas não é que o Nunes fez aquele governo de São Paulo, da prefeitura. Então, quando fez a campanha, quem colocou o peso político ali, né, a máquina política que colocou, né, essa atual administração da Prefeitura de São Paulo que está aí terminando, foi os tucanos paulistas, junto com o Kassab, entendeu?
junto com, né, o Ciro Nogueira, essa turma toda aí que gosta, né, dessa coisa do mais ou menos, entendeu? Acontece que o Bruno Covas, quando montou o secretariado dele, montou o secretariado em função das forças políticas dos tucanos da época que hoje estão fechados com o governo do PT. Tá entendendo? Por causa do Geraldo Alckmin ter feito essa dobradinha com o Lula, com o PT. Foi preciso sair para o PSB e tal, porque ficava feio o PSDB com o PT disputando a eleição para presidente. Ninguém ia entender, entendeu? Mas esse povo funciona igual camaleão, entendeu? Eles mudam de a cor da pele em função do modo de habitar. Então, Nunes, depois que o Mário Covas, o Bruno Covas faleceu, ele herdou essa administração. Então ele já tinha um secretariado pronto, que não era dele. As indicações que não foram dele, foram da cúpula dos tucanos, junto com o Kassab, entendeu? Que não... E aí o Nunes vai falar assim, bem, agora o prefeito morreu, eu quero tirar todo mundo que era né, da força política que elegeu o Covas, né, e colocar o meu quadro. Não, ele não ia fazer isso. Ele foi levando, né, e administrando São Paulo, porque o interesse dele era fazer uma boa administração, era fazer com que a possibilidade de substituir, né, quando ele se diz avalista, eu vou avalizar o mandato do Bruno Covas, mas vou manter minha ética, vou manter meu princípio, vou manter minha forma de ser, entendeu? Então houve essa mesclagem. Aí o Tarcísio ganha a prefeitura, o governo de São Paulo, entendeu? E encontra no Nunes uma pessoa, né, flexível e aberto à composição pelo bem da capital de São Paulo, pelo bem da gestão pública, sem olhar essa coisa partidária, entendeu? E aí o Tarcísio, como fez uma boa parceria com o Nunes, ele fala, pô, esse homem é de confiança, é um cara sério, é bom de trabalhar com ele, entendeu? Não é um cara, né, fechado, não é um cara que está preso né, a questões políticas aí, não é um homem que tem um rabo preso, que possa ser manipulado pelos esses né, tribunais da vida aí, ideológicos. Então, o Tarcísio falou, não, vamos com você de novo, agora vamos te eleger, e a partir daí nós vamos construir, né, um secretariado que vai agregar mais ainda aquele perfil que você tem e que interessa também ao governo do Tarcísio de Freitas. Então está trazendo o Nunes para a direita. Cara, esquece, o Kassab, entendeu? Eu nem diria que o Kassab está apoiando o Nunes. Ele está, duvido. Eu tenho um senso de captação aqui que não me deixa falhar, não. Depois eu vou mostrar algumas coisas que pode agregar isso. O candidato Kassab era o braçal. Era o braçal, entendeu? Mas ele não podia falar isso, né? Porque ele estava ali agarrado na administração do Nunes. Mas tem muito disso na política, entendeu? Então, como a gente tem essa visão de que o processo, né, de escolha dos candidatos majoritários do país perdeu a sua essência da forma como a gente entende que seja a forma democrática, graças aos pianistas, aos músicos que trabalham durante, né, o processo de votação, eu quero mostrar para vocês aqui por que quando eu encerro a Comissão Cidadã de Inquérito, o vídeo aqui, eu falo assim, que o manto de Nossa Senhora protejam, né, e abrace todas as famílias brasileiras. Então vocês vão entender isso agora, porque dia 15 agora foi o dia de Nossa Senhora, tá certo? E as pessoas mandam um vídeo, eu recebi um vídeo
que vai dar uma ideia sobre o que eu queria falar, né? Mas ele é bem ilustrativo. Vocês vão dar uma ideia por que eu elegi um manto de Nossa Senhora, né? Como uma referência de fé para a população brasileira, né? Independente de qual seja a sua religião. Desculpa. Porque eu entendo que desde a década de 90 para cá, o brasileiro perdeu o controle das suas instituições. Perdeu, porque essas instituições estão sendo capturadas aos poucos, entendeu? Por uma cúpula ideológica que quer impor uma vontade e uma forma de ser ao povo brasileiro, tá certo? E o povo brasileiro tem um perfil, né? Uma forma de ver o mundo diferente dessa cúpula que está se aparelhando, né, das nossas instituições. Então, eu não considero que aqueles que foram eleitos a partir deste milênio, a presidente da República, né, tirando a falha que houve no sistema que deixou o Bolsonaro ganhar, né, esses que foram eleitos não tiveram, entendeu, no meu modo de ver, né, a maioria do eleitorado brasileiro. Porque eu conheço o sistema por dentro, né? Eu conheço o processo por dentro, né? E eu venho falando isso aos poucos para vocês. Então, entendam por que eu elegi o manto de Nossa Senhora, a padroeira do Brasil, né, como nosso símbolo de resistência para a sociedade brasileira. Vamos entender. A imagem de Nossa Senhora ela ficou desnuda durante muito tempo desse jeito. Depois colocaram uma base de prata para ela ficar mais alta, que os devotos reclamavam que não conseguiam ver. A princesa Isabel, herdeira do trono do Brasil, estéril, casada já há muitos anos, não conseguia gerar filhos, né, que seriam os herdeiros do trono do Brasil. O trono do Brasil estava ameaçado. Ela vai até Aparecida e faz uma promessa a Nossa Senhora, né, pedindo aí, né, a graça de ser mãe. E a princesa Isabel, num prazo, né, num período aí de 4 anos, ela gerou 3 filhos, né, Dom Antônio, Dom Felipe e Dom José. E a princesa Isabel então manda bordar um manto, né, com as próprias joias dela. A princesa Isabel desfez várias joias, colares, brincos dela, mandou bordar um manto e mandou revestir um manto bonitinho, né, como o manto de uma rainha. E a princesa Isabel, né, como o pai dela, Dom Pedro II, ainda era vivo, ela não fez a coroa dela, né, ela fez o desenho, mas não tinha mandado confeccionar. E ela mandou então o ourives, que havia feito o desenho da coroa dela, diminuir esse desenho, né, e fazer uma réplica da coroa, que seria usada pela própria princesa Isabel, em miniatura. E ela ofertou esta coroa a Nossa Senhora. Para Aparecida ela vai, né, até Aparecida pessoalmente e entrega a sua coroa a Nossa Senhora. Foi em 1887 que ela fez isso. No ano de 1888, a princesa Isabel vai abolir a escravidão no Brasil. E eles perderam a mão de obra dos escravos, a mão de obra gratuita que eles tinham. Sua Majestade se arrependerá do que fez, dando liberdade aos negros, porque a senhora não há de se sentar no trono do Brasil. E a princesa Isabel vai responder, né? Pela libertação dos negros, se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria. E se eu não governar o Brasil, eu já sei quem há de governar. Em Aparecida, quando a princesa Isabel deixa a coroa, ela deixa um bilhete, dizendo a Nossa Senhora, né? Fica guardado no arquivo da Basílica, e está escrito nestas palavras, né? Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra, me curvo, pois és a rainha dos céus, e te dou tão pobre presente, que é uma coroa que seria igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim, e governe perpetuamente o Brasil. Então vocês entendem agora por que eu elegi o manto de Nossa Senhora? Porque desde, né, no final da década de 90, que eu entendo que o Brasil não está sendo governado pelos brasileiros, né, pela vontade dos brasileiros. Então, eu me apego à fé,
né, a fé da princesa, que depositou, né, uma promessa e foi alcançada essa promessa, porque a fé move montanhas, né? Então a fé da princesa na imagem da Nossa Senhora, na pessoa, né, na memória da Nossa Senhora, da mãe de Jesus, né, a expectativa de ser mãe. E ela foi agraciada, né, com os seus filhos. E a partir daí, né, ela começou a fazer, né, uma devoção especial a essa fé alcançada, né, esse benefício que ela alcançou, né, que ela entende que seja um milagre proveniente de uma força espiritual que ela buscou. Então, quando ela faz esse manto para essa imagem, né, e dá a sua réplica de coroa e coloca sobre a imagem dessa santa, dessa Nossa Senhora, né, e ela foi, né, a protagonista da abolição da escravatura no Brasil, e ela sofreu represária por isso, né? Falou: você não vai governar o país, né? Você não terá o seu reino, né? E ela disse: 1000 reinos eu tivesse, eu daria para libertar os escravos no Brasil, né? Libertar o povo brasileiro, né? Porque eles já eram brasileiros natos, né? A maioria já tinha raízes aqui, já tinham filhos aqui. Então, o que ela fez? Eu não vou ser a rainha do Brasil, então eu vou reeleger uma pessoa que vai governar, né, perpetuamente essa nação brasileira. Aí elegeu a Nossa Senhora. Então, a força do manto que ela colocou nessa imagem reflete, né, a disposição da fé, né, dessa portuguesa, né, dessa senhora que estava aqui no Brasil na época, né, de que o Brasil, apesar dos intempéries, apesar das suas instituições estar sendo aparelhadas, né, por uma força ideológica alheia à vontade dos brasileiros, vocês terão a bênção e a proteção e a governança da Nossa Senhora. Então o manto significa isso, entendeu? Que nesse intervalo em que nós brasileiros não temos o controle sobre o processo eleitoral, perdemos o controle sobre as nossas instituições, que está aparelhada por um sistema, entendeu? Ideológico. E aí eu aqui, a Comissão Cidadã de Inquérito, releva. Então, já que é assim, quem governa o Brasil é a nossa padroeira, né? Eleita, né, por essas pessoas que têm fé, entendeu? E a fé é para todos, a fé é para os judeus, é para os muçulmanos, é para os palestinos, é para os árabes, é para os africanos, é para os alemães, para os italianos, para os portugueses, para os brasileiros natos, para os nordestinos, para os esquerdas, para os direitas. Então a fé é o que move montanha, tá certo? Mas quem não tem religião se apega ao Estado, né? Esse pessoal que também fala que é ateu, fala o Estado, né, que é a nossa mãe e tal, aquela coisa toda. Então eles têm fé no Estado, mas é uma fé. Eles são movidos por uma fé. A fé é uma só, é o que te move, entendeu? Então por isso nós elegemos o manto de Nossa Senhora. E que o manto de Nossa Senhora, enquanto a gente estiver precisando resolver essa questão, né, de desaparelhar as nossas instituições desse sistema corroído que está aí, deixamos que Nossa Senhora governe o Brasil, tá certo? E aí eu peço para você compartilhar esse vídeo, né, e comentar, e dar o seu like aí se você gostou, né, da sua curtidinha, para a gente continuar avançando com esse projeto da Comissão Cidadã de Inquérito, que ele é profundo, tá certo? Não é uma coisa... aqui a gente tem uma profundidade no que a gente faz aqui, tá certo? Então tá bom.
E tem a nossa chave Pix também, a gente depende de vocês, certo? Qualquer valor que vocês mandarem aí para nosso Pix aí, jpnoticias@gmail.com, vai estar contribuindo com esse projeto de resgate, né, das nossas instituições, de resgate do nosso processo democrático, de resgate do devido processo legal, entendeu? A gente precisa recuperar o Brasil. E aí é na fé, meu amigo, é na fé. Porque você viu na Venezuela como é que foi, né? E ainda está difícil para tirar o Maduro. Ele vai ter que sair, tá certo? O mandato dele vence dia 10 de janeiro. Os dias deles estão contados. Então, é um processo que vem gradualmente, mas é na fé. É na fé que a gente vai mudar esse país. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Fique com Deus.